Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, Evangelho que escreveu São Marcos, capítulo de número 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos quanto nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem. Todos lhe deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Glória a Jesus. Compreendendo a mensagem que tem nesse texto, e nós podemos entender que quando a fé fura o teto, Jesus cura o nosso corpo e ele liberta também a nossa alma. Pode crer que Jesus ainda cura? Amém. Jesus nos liberta e nos cura o corpo físico. Havia uma doutrina, querido, bem antiga, chamada em latim Christus Victor, o Cristo vitorioso. O nosso Senhor Jesus, ele venceu. Ele não venceu apenas para nos libertar do poder do pecado. Ele fez uma obra completa para nos libertar em todas as instâncias, em todos os níveis, em todos os aspectos. Ele venceu. Ele é o nosso Cristo vencedor, aquele que venceu as enfermidades, venceu todas as coisas também não físicas, imateriais, que se chamam também as coisas da metafísica. Então ele nos cura, ele nos liberta ainda hoje, porque ele é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O poder de Deus se manifesta em todos os lugares. Não há um lugar sequer onde o poder de Deus não seja manifesto. Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele deu esse poder, ele concedeu esse poder aos seus discípulos. E o texto de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que Jesus ia cooperando com os seus discípulos e aumentando o número daqueles que iam sendo salvos. Então nós vamos observar esse texto aqui e ver como Jesus agia. O texto começa dizendo que dias depois ele entrou na cidade de Cafarnaum, que era o povoado de Pedro, lá na Galileia, e ele estava em casa. Jesus é aquele que ele habita em todos os lugares, mas Jesus gosta muito de estar em casas. Jesus, quando viu Zaqueu, disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu não sei se você, querido, entendeu já isso, mas Jesus não se manifesta apenas na igreja, apenas na reunião do povo de Deus. Ele também se manifesta nas casas. Ele também se manifesta lá no Life Group. Ele também se manifesta na tua casa, no teu quarto, em secreto. Ele também se manifesta e ele quer estar lá.
Eu não sei se você compreende isso e qual é a profundidade que você crê nisso, mas eu creio nisso profundamente. As maiores experiências que eu tive, querido, não foram no templo. Já tive muitas experiências maravilhosas no templo, mas as mais poderosas foi na minha casa. As mais poderosas foi orando no meu lugar secreto, só eu e ele. E eu pude experimentar coisas tremendas, coisas maravilhosas. Oxalá que você também experimente coisas grandes, coisas profundas no seu secreto, na sua casa. Então Jesus estava em casa, e aonde Jesus está, versículo 2, né? Há o quê? Há uma reunião de muitas pessoas, muitos tipos de pessoas. O versículo 2 diz assim: muitos afluíram para mim, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Duas coisas acontecem: aonde Jesus está, as pessoas afluem para lá. E a outra coisa que acontece é que a palavra é ministrada, a palavra verdadeira. Só que todo lugar que há ajuntamento de pessoas, querido, a exemplo aqui de Marcos capítulo 2, há vários tipos de pessoas, não são todas iguais as pessoas que afluem para esse lugar. Aqui nós podemos ver no versículo 2, muitos tipos de pessoas. No texto inteiro nós vamos ver, aqui diz que afluía muita gente para lá. E eu quero separar aqui pelo menos 4 tipos de pessoas que iam para lá. O primeiro tipo de pessoa que ia para lá é chamado de escriba. Geralmente os escribas eram da ordem dos fariseus. Era um povo que compreendia, sabia muito de Bíblia. Porém, os escribas e fariseus, Jesus disse deles assim: ouçam o que eles dizem, mas não pratiquem aquilo que eles praticam. Porque os homens ali eram bons de conversa, mas era ruim de prática. Pensa num povo que Jesus disse que eles eram capazes de engolir um camelo e coar um mosquito. Era um povo que eles ficavam na porta. Aqui na casa de Pedro, onde Jesus estava, em Cafarnaum, provavelmente eles estavam junto à porta ali, porque não deixava nem o povo entrar, né, de tanta gente que tinha dentro de casa. Pense na sala da sua casa. Agora pense aí 30 pessoas se reunindo lá na célula, entupido de gente em pé, gente sentada no chão, e Jesus, aonde? No meio, né? Jesus lá no meio, e ministrando a palavra. O que acontece? Chegou 4 homens trazendo um paralítico, e não tinha lugar nem junto à porta, e ali tinha esse grupo de pessoas que foram para lá, para aquela reunião na casa de Pedro, na casa de Jesus, não porque eles queriam dar glória a Deus. Na verdade, esse tipo de povo que foi para lá, esses escribas, esses fariseus, provavelmente foram ali só para analisar o que Jesus estava fazendo. Hoje, nas nossas reuniões, ainda temos pessoas que vão ao culto para avaliar, para julgar o que está sendo ministrado. Vamos ver o que esse pastor gordinho aí vai pregar. Vamos ver o que vai sair daí. Deixa eu ver se eu identifico alguma coisa errada aí, alguma heresia, né? E era isso que eles estavam fazendo, para julgar Jesus. Eles estavam lá, dizendo: quem é esse? Quem que ele pensa que é? Falando aí em perdoar pecado. Só tem um que pode perdoar pecado, que é Deus. Mas tinha outro tipo de gente ali. Tinha aquela turma que dava glória a Deus. Lá no versículo de número 12 nós vamos encontrar uma turma que deu glória a Deus. E tem 2 tipos de pessoas mais aí que nós podemos encontrar: os que trazem e os que são trazidos. Tem gente, querido, que ele não vem sozinho para casa, não vem sozinho para o Life Group, ele não vem sozinho para a igreja, ele é trazido. Você quer conhecer uma pessoa que foi trazida? Eu fui trazido para a igreja, porque eu não queria ir. Alguém insistiu comigo, marcou, disse que ia me buscar. Como eu tinha dito que não tinha atividade nenhuma, eu prometi que ia. E quando deu na hora, o camarada chegou. Eu estava doido que ele atrasasse, que era para eu dar um desdobro, né? Mas ele chegou bem na hora certinha, e eu entrei no carro e fui. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu encontrei Jesus lá. Então eu fui trazido, eu fui levado. Quantos foram levados para a presença de Jesus? Você ainda se lembra quem te levou? Pois é, aqui tem esse grupo. Esse grupo aqui, eles nem tem nome, diz que eram 4.
4 pessoas. Era um paralítico levado por 4. Então nós temos aqui o primeiro grupo que só sabe julgar, nós temos o segundo grupo que são trazidos, e temos o terceiro grupo, aqueles que trazem alguém, e nós temos a turma do Glória a Deus, ok? Então vamos continuar o texto. Um paralítico trazido por 4, verso de número 3, vamos ler? Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico levado por 4 homens. Quando a Bíblia não cita nomes, e esse número 4 é muito interessante, porque 4 fala de uma base. O 4 na Bíblia ele se repete algumas vezes. Por exemplo, são 4 evangelhos, né? São 4 os pontos cardeais, né? São lá no livro dos profetas fala do Espírito que vem dos 4 ventos, vem dos 4 lados da terra. Enfim, isso fala de um fundamento. Eu vejo aí 4 como um fundamento da igreja, como as células, como o Life Group funcionando. E é um lugar tão maravilhoso para você levar pessoas que estão com a vida completamente paralisadas. Há pessoas, queridos, que eles não estão paralisados fisicamente, não são paralíticos físicos, mas estão com a sua vida paralisada, estão com a sua vida travada, não vai nem para frente nem para trás. Eles nem mesmo têm força de ir sozinho, eles querem ajuda. Todo mundo quer ajuda, todo mundo aceita ser ajudado. Só que quando você fala de Jesus, de um Jesus que muitas vezes você nem conhece direito, isso não surte muito efeito. Agora, quando alguém fala para você de Jesus e você tem uma comunhão com Ele, você o conhece, você sabe como encontrá-lo, é diferente. As pessoas aceitam serem conduzidas. Hoje todo mundo tem a sua verdade, mas se você verdadeiramente conhecer a Cristo, as pessoas vão aceitar ser levadas, ser conduzidas por você. Então, para você fazer parte desse grupo, que eu chamo o grupo dos furadores de teto, é um grupo cheio de fé, é um grupo que sabe aonde Jesus está, é um grupo que sabe abrir os céus exatamente na presença de Jesus. Imagine só, se eles não soubessem o exato lugar onde Jesus estava, eles teriam furado o buraco no lugar errado, mas eles sabiam, e o texto diz isso. Veja lá, o versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente. Será que eles sabiam onde era que Jesus estava? Eles abriram um buraco, abriram o eirado. Não é telha assim, é um eirado, é um assoalho coberto de barro. Eles abriram a casa, abriram o telhado, o teto, exatamente no lugar correspondente ao que eles estavam, no lugar que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Por que eles fizeram isso? Porque sabiam que eles estavam baixando um doente, baixando um paralítico, mas ele não ia continuar paralítico. Por que você convida alguém para o seu life group? Por que você convida alguém para a igreja? Porque você sabe que ali é um lugar correspondente aonde ele pode ter um encontro com Jesus. Quem crê nisso? As nossas reuniões de culto, querido, é um lugar correspondente aonde você vai encontrar Jesus. Você não veio para cá para me ver. Você não veio para cá para ver o pastor Miguel. Por acaso hoje ele não está viajando, está num treinamento lá em Castanhal. Você não veio para cá para ver a pastora Giane, embora seja um amor de pessoa, uma pessoa agradável, que fica ali na porta te esperando para te abraçar, para cumprimentar você. Você não veio para isso. Você veio também para isso, mas você veio porque você quer cultuar Jesus. Você veio no lugar correspondente aonde você possa contemplar a face dele, você possa ter um encontro novamente com ele. O seu lugar secreto na sua casa também é um lugar correspondente. Se você tiver fé e você souber já como abrir os céus, liberar a tua fé e abrir os céus sobre o teu quarto, sobre a tua sala, sobre o lugar secreto, você vai ter experiências maravilhosas também. Mas, querido, esse povo que é furador de teto, abridor de céus, porque quando você fura o teto, abre os céus sobre o lugar.
e eles desceram o paralítico. É um grupo cheio de fé que estava ali. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da fé, como liberar a nossa fé. A fé, ela é uma palavra do Novo Testamento. Você acredita que no Antigo Testamento você só encontra a palavra aqui na sua Bíblia escrito fé 2 vezes? Fé você só encontra escrito 2 vezes. Uma em Abacuque, onde diz que o meu justo viverá pela fé, e também em Deuteronômio 32, se eu não estou enganado. Só são esses 2 lugares que está escrito fé. Nos outros lugares está escrito crer. Mas assim, pastor, será? Pois é, eu te desafio a ler o Velho Testamento aí, em 2 meses, dá para ler, tá? Você lendo alguns capítulos por dia, dá para ler, e você vai ver que você não vai encontrar a palavra fé muitas vezes, exceto 2 vezes, né? Mas você encontra a fé em ação. Por exemplo, Abraão é o pai da fé, é o pai da fé, é o pai de todos aqueles que creem, porque Abraão creu e isso foi imputado a ele como justiça. Você ouve Paulo falar isso nas cartas, na carta aos Romanos. Porém, você não vê assim, Abraão teve fé. Não, Abraão creu e se fortaleceu, dando glória a Deus. O que é fé? Aí imediatamente a gente abre Hebreus capítulo 11 e diz: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tá, legal, mas isso ainda é o que a fé faz. O que é a fé propriamente? Não tem a palavra fé no Antigo Testamento, mas tem um conceito no hebraico chamado emuná, que corresponde àquilo que nós chamamos de fé no Novo Testamento. E o que quer dizer emuná? Fé, portanto, quer dizer apegar-se com firmeza, não ser vacilante, ser firme, ser constante. A sua fé não pode ser uma fé alta aqui, hoje, agora, na hora do culto, e quando você sai, a sua fé diminui. Não, a nossa fé é passível de ser multiplicada, ela pode crescer, mas a nossa fé não pode ser vacilante, porque aquele que pede alguma coisa tem que pedir com fé, não duvidando, porque aquele que pede e não tem convicção, não tem firmeza, né, naquilo que ele está falando, naquilo que ele está orando, ele não vai receber de Deus coisa nenhuma. Muitas vezes a gente pede e não recebe também porque pede mal. Nós pedimos para guardar, para gastar com os nossos próprios prazeres, com nossos próprios deleites. Então a fé viva, ela tem um canal que ela segue. E Jesus muitas vezes, querido, para fortalecer, para robustecer a fé daqueles que ele atendia, ele dizia uma frase assim: não temas, tem de bom ânimo. O bom ânimo ou a alegria é uma frequência muito boa para acontecer os milagres, acontecer a manifestação do poder de Deus. Quer um texto melhor para isso? Gálatas capítulo de número 5 vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são minhas, são suas, são obras da carne. Agora, o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito Santo gera na vida do justo. E o que é o fruto do Espírito? Ele tem 9 facetas. A primeira faceta é amor. Mas todas aquelas partes do fruto do Espírito, queridos, elas são como um canal por onde o poder de Deus opera. A alegria é um fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. A paz, amados, isso é tão sério que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse tanta fé de maneira que transportasse os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Por quê? Porque que mesmo que eu exercite a fé, se eu não tiver amor, não vai funcionar, ou eu nada serei. É porque
Isso é canal para que os milagres, as coisas aconteçam. O bom ânimo, a paz, a alegria, a bondade, benignidade, que não é a mesma coisa. Bondade e benignidade são coisas diferentes. Uma fala do coração, a outra fala da atitude que você tem para com o outro. E amados, nós precisamos aprender como liberar a nossa fé. Como liberar a nossa fé, trocando em miúdos, é como furar o teto, é como abrir os céus sobre nós. É como fazer o acesso direto à pessoa de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé também é fruto do Espírito. Deus coloca a fé, a revelação dele em nós, e nós cremos em Deus. Mas há um fruto do Espírito na vida do justo, que é fé. Fé para crer que Jesus continua fazendo agora. Quando você encontrar alguém enfermo, você vai orar, vai impor as mãos sobre ele e ele vai ser curado, porque estes sinais seguem aqueles que creem. Em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome vocês expelirão demônios, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Foi Jesus que garantiu isso? Foi. Ele disse: isso são sinais que seguem aqueles que creem. Mas, queridos, se eu não tiver como aquele que foi enxertado na videira verdadeira, produzindo o fruto do Espírito em mim, é o Espírito Santo quem produz ele em mim. Eu chamo também essas partes do fruto do Espírito, querido, de frequência. Eu acredito que o céu ele tem uma frequência certa. Falando em frequência, você sabe que tem as frequências, né, da AM, FM. Aliás, aqui ó, isso aqui está funcionando por cabo ou por frequência? Me ajuda aí do som. Isso aqui é cabo ou é frequência? Frequência. E se tiver muita frequência, às vezes interrompe aqui o bom funcionamento. É por isso que todo o nosso pensamento, nós precisamos ser uníssonos em crer na pessoa de Jesus. Nós precisamos falar um único nome e crer numa única pessoa, para não ter várias interferências nisso. Nós só cremos em Jesus. Mas a fé, ela chama a atenção de Jesus. A fé é o canal, é a frequência. É a frequência. O amor é a frequência. É a frequência do céu. A alegria é a frequência do céu. A paz é a frequência do céu. Se você estiver alegre, se você estiver com bom ânimo, você está na frequência certa. Estudando sobre bênçãos e sobre maldição, sobre libertação, eu trabalho muito com essa área também. Eu já percebi que a maioria das pessoas, elas sabem como amaldiçoar. E já vi muitas pessoas carregando maldições impetradas por autoridades, como pais, mães, professores. É a maldição que no original se chama Kelal. É aquela maldição que é uma palavra impetrada. Mas você sabe como é que as maldições são impetradas? A pessoa fica cheia de raiva, cheia de ódio, e dentro daquela ira ela começa a praguejar, a amaldiçoar aquela pessoa. Veja, não são apenas palavras, são palavras carregadas de morte, de ódio, de dor, de raiva, e isso tem muito poder. E se a pessoa tiver com a vida toda desarrumada, se ela tiver brecha, aquilo vai pegar. O contrário também, entenda isso. Para a bênção chegar até você, você precisa entrar na alegria. Por exemplo, sobre o dar e receber. Deus ama o que dá com alegria. Deixa eu te contar uma história rápida. Eu abri aqui um parêntese grande aqui para falar sobre essa questão da fé e como liberar a fé, porque já nós vamos entrar na prática disso. Quando Isaac quis abençoar o seu filho mais velho, ele chamou Esaú, né, e disse: meu filho, vai caçar, pega
uma caça, faz um guisado gostoso, prepara para mim, porque eu quero comer, e depois que eu comer, eu quero te abençoar. Jacó ouviu, a mãe de Jacó ouviu, você sabe da história, eles tramaram, prepararam o cabrito, Jacó enganou o pai, né? O Isaac já estava cego, e aí ele vai lá, depois que ele come, ele disse: vem cá, meu filho, eu quero te abençoar. O que eu quero te dizer com isso? Na prática, você olha para a Bíblia, que a bênção, ela flui quando a pessoa está satisfeita. O que o velho Isaac queria fazer? Ele queria comer. Sabe aquela satisfação depois que você come aquela cabeça de burujuba, de moura? Você faz aquela caldeirada e você, né, come aquela gordura, você fica farto. Eu estou falando de burujuba porque vocês sabem o que é isso, né, burujuba? Ou não? Tá bom, vocês comem um churrasco de picanha, bem, sabe, aquela que tem a gordurinha, e come tudo com salada de maionese, aleluia, toma aquela Coca-Cola e você fica. Essa hora que você está satisfeito é a hora de abençoar, porque a bênção, ela emana de um coração, de um ventre satisfeito. Pastor, não é só do coração, tem que ser o ventre também? A Bíblia, ela mistura muitas vezes, tá, querido? Ventre, entranhas, coração, tudo que está dentro lá, mas é isso. Aqui, essa região precisa estar satisfeita. A maldição pega quando ela tem esse ódio atrelado àquilo que falamos. Então vamos lá, para voltar aqui. Não basta eu ter uma fé estática e dizendo assim: não, vai acontecer, Jesus vai me curar, já vai dar certo, Ele vai curar, Ele vai fazer um milagre, porque Ele é poderoso, e porque Ele vai fazer. Não, isso aí é quase um pensamento positivo. O milagre acontece quando, veja só, Jesus e a filha de Jairo, né? Ele chega na casa de Jairo, primeiro diz assim para Jairo: não incomode mais o mestre, a menina morreu. Aí Jesus disse para Jairo assim: não temas, tende. Quem leu? Não temas, tende bom ânimo. E ele vai com Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Quando ele entra na casa, tem um monte de gente chorando e tudo. Ele disse assim: a menina não morreu, está dormindo. E aí tem alguns que ficam rindo. Sabe o que ele faz com essa turma? Sai todo mundo. Fica só quem leu a história? Fica só Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Ele vai lá, ressuscita a menina e manda alimentar a menina. Por que ele ficou só com essa turma perto dele? Porque a frequência que eles estavam não era aquela turma que estava rindo, que estava chorando, que estava aquele desespero. Então, querido, para receber nós precisamos nos posicionar na frequência certa. Tenha bom ânimo, tenha paz. Quando é que eu sei que já recebi? Quando você começa a dar ações de graça, quando você começa a agradecer. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, e aí o que ele faz? Antes de dizer Lázaro, sai para fora, ele levanta os olhos aos céus e diz o quê? Qual é a oração? Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Você consegue olhar para o rosto de Jesus assim, ó: Pai, graças te dou, porque você sempre me ouve. Com toda certeza, como o Pai ouviu ele já foi falar com aquele que estava no sepulcro, sabendo que Deus o atenderia. Então, querido, isso é muito fundamental. Noutra ocasião nós falaremos mais sobre o fruto do Espírito, mas para você abrir o teto no lugar correspondente aonde Jesus está, você precisa desse canal, você precisa da frequência certa, você precisa abrir no lugar certo. E isso é, aqui no contexto aqui, a fé, tá? A fé que abre o teto, atrai o olhar de Jesus. A maior de todas as bênçãos é oferecida àquele homem. Versículo de número 5. Vendo-lhes a atitude corajosa. É isso que está escrito aí? Vendo-lhes a engenharia que eles usaram para abrir aquele buraco. Foi isso que ele viu? Vendo a força deles de carregar aquele homem. Foi isso que ele viu?
Não, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Fé você vê? Você vê fé? Como é que você vê a fé? Através de quê? Do comportamento, da firmeza com que a pessoa trata aquilo. Eles não desanimaram hora nenhuma. Eles disseram assim: não dá para entrar, mas eu sei onde ele está. Nós vamos abrir, é aqui, com firmeza. Ninguém disse: não, isso não dá certo. Não, os 4 foram uníssonos, tomando a mesma decisão. Vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé deles e Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando o paralítico é baixado na presença de Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para ele é: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse é o melhor e maior milagre que qualquer pessoa possa receber: o perdão dos pecados. Quem hoje está padecendo de algum tipo de enfermidade aqui, levante sua mão só para eu saber. Alguém está sentindo o seu corpo físico com algum tipo de doença? Sabe que tem algum problema no seu corpo físico hoje? Ninguém? Todo mundo saudável aqui? Ninguém doente? Há um senhor aqui na frente. Há mais alguém? Querido, não se envergonhe disso. Se você tem, por exemplo, doenças que são chamadas de crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, você tem sim uma doença. E existem doenças no nível da mente que também são doenças, tá? Então hoje nós vamos orar por cura divina aqui. Mas eu quero te falar uma coisa: Jesus olha a fé. Jesus não olha outra coisa. Jesus não olha para o pastor. Jesus não olha para quem está orando. Jesus não olha, meu irmão, quem faz é Ele. E Ele olha a fé. Ele olha a sua fé. Ele não olha outra coisa. Vendo-lhes a fé, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre que alguém pode receber: o perdão dos pecados, a salvação da sua alma, a libertação da sua alma do reino das trevas, sendo transportado para o reino do seu Filho amado. Esse é o maior milagre que nós podemos receber. Quem se estriba em seu próprio entendimento não reconhece o Evangelho da Graça. Versículos de 6 a 8 nós vamos ler que havia ali um desdém, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Por que vocês estão pensando isso? Jesus ouvia os pensamentos? Jesus conhecia os pensamentos? Sim. Só Jesus consegue perceber pensamentos? Não. Através dos dons espirituais, Ele concede a algumas pessoas que compreendam até o que os outros estão pensando. Isso não é na hora que a pessoa quer, isso não é no dia que ele quer, isso é pelo Espírito. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de conhecimento, a outro a palavra de sabedoria. Pelo Espírito. E quem tem o dom de discernimento de espíritos e palavra de conhecimento, não adianta você mentir para ele, porque ele, como Pedro, vai dizer: porque encheste o teu coração para que mentisse ao Espírito. Conhece, querido? Conhece? Charles Spurgeon, quem já ouviu falar de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon, muitas vezes, ele falava palavras, frases no culto, que era palavra de ciência pura. Ele sabia o que a pessoa tinha feito, até os centavos, quanto ele tinha apurado. Ivan Roberts, também do avivamento do país de Gales, foi acusado de ser um telepata, porque ele lia os pensamentos pelo Espírito Santo. Ele sentia, ele sabia o que a pessoa estava pensando. Então, no seu discurso, nos seus sermões, era muito comum ele falar aquilo que a pessoa estava pensando, e a pessoa entrava em choque, ficava completamente abismada de ver que Deus havia revelado os seus pensamentos. E isso ainda é possível ainda hoje, querido.
Não é todo mundo, não é todo instante, isso tem propósito, mas acredite, isso existe ainda hoje. Ainda hoje. Ok? Então Jesus, pelo Espírito, disse: por que vocês estão arrazoando sobre estas coisas? Na atmosfera de fé, querido, fé que no original grego é pistes, o que é mais fácil dizer? Capítulo 2, verso 9, continuando o texto. O que é mais fácil dizer quando você está numa atmosfera de fé? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Quando você está na atmosfera de fé, Jesus estava ativo aí, pelo Espírito. Ele estava ouvindo os pensamentos dos fariseus, dos escribas. Olha, querido, você não duvide de um homem quando ele está cheio do Espírito Santo, porque você pode dizer: ah, irmão, isso aí foi Jesus. Você gordinho aí que parece que nem jejua, porque todo mundo que jejua é magrela. Você se engana, viu, pai? Você se engana. Duvido que Jesus revele os meus pensamentos para você, e eu nem quero que meus pensamentos venham ruins. Olha, mas se Jesus te pegar no canto, meu filho, ai, 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 aí é choro. Querido, eu já botei na minha cabeça há muito tempo, não sou eu que faço. Semana passada recebi o testemunho do Cleito. Cleito estava com a lesão no fígado, estava no hospital já há mais de uma semana, na iminência de ser levado para fazer a cirurgia, porque tinha um abscesso no fígado dele. O exame de imagem mostrava que era como se fosse um pus, algo assim, nas dimensões mais ou menos de uma moeda, de R$1, aquele abscesso no fígado dele. E eles não sabiam exatamente, precisavam de um exame mais detalhado, com contraste. Ele estava passando muito mal no hospital. Ele me ligou e disse: pastor, você pode vir aqui, vem orar por mim, vem me visitar. Eu disse: na hora, meu filho. Fui, cheguei lá, estava a mãe dele, nós oramos por ele na hora da visita. E semana passada o Cleito mandou uma mensagem para mim, que ele voltou ao médico, ele saiu do hospital, teve alta, e estava se preparando para ir para a cirurgia, porque não sabia o que era, tinha que ser cirúrgico o tratamento. E aí ele fez novos exames, e apareceu lá que está cicatrizado a lesão. Ele disse: pastor, eu não tenho mais nada. E aí, pastor, foi o senhor que curou o menino? Não foi eu, não. Eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei. Eu sou bom de prato. Isso aí eu sou bom de comida. Agora, curar não é comigo. Curar é com ele. É com Jesus. Às vezes ele me usa para curar as pessoas. Às vezes. Mas eu nem tenho dom de curar. Sabe o que eu faço? Eu sigo a instrução bíblica. Eu imponho as mãos sobre os enfermos e oro para eles serem curados. E a oração da fé salva o doente. Você sabe o que é a oração da fé? Oração da fé não é a oração da sorte. Oração da fé é você entrar na atmosfera, é você entrar na frequência dos céus e você liberar as palavras a partir desse lugar. Você sabia que você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais? Quantos sabem? De onde é que você vai ministrar o Cristo victo, o Cristo vitorioso? Das regiões celestiais. É a partir de lá que você vai olhar tudo que há na terra, e você dará ordem. Eu, pastor, dar ordem? Se está de acordo com a Bíblia, você pode dar ordem. Jesus certa vez foi procurar figos numa figueira, querido, e não tinha figos, porque não era tempo de figos. Sabe o que ele disse? Nunca mais ninguém coma figos de ti. No outro dia, quando eles passaram novamente pela figueira, a figueira havia secado, e Pedro disse assim: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou morreu. Ele
disse: assim também será com vocês. Tudo que vocês falarem, vocês precisam crer. Marcos 11. Marcos 11 coloca aqui, não sair do texto só um pouquinho, nós estamos falando de fé, eu estou sentindo falar mais de fé. Marcos 11, a partir do 22, vamos ler até o 24, rapidinho. Marcos 11, do 22 até o 24, rápido para a gente ler a Bíblia. A Bíblia, as palavras de Jesus é espírito e vida. Quanto mais você a lê, mais você é fortalecido, mais você é robustecido na sua fé. A sua fé vai crescendo, vai levantando, e a sua fé fica como um para-raio lá no alto. E quando a sua fé está lá no alto, o poder de Deus vem sobre você e você recebe, você libera a sua vida. Olha o que diz Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe disse: tem de fé? É para ter fé em quem? No pastor? Não, ter fé em Deus. 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, porque mente, você fala, coração, você crê. É aquela atmosfera que eu estava te falando. Aqui não pode estar em dúvida. Se aqui entrou em desordem, em dúvida, não tem paz, fica aquela agonia, não vai rolar. Você pode falar 50 vezes, não vai rolar. Mas eu falei ontem, deu certo, mas é porque você estava debaixo daquela unção. Não vai falar a mesma coisa que hoje não dá certo, não. Então, se no coração você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E o verso 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, ou credes que receberão. Já recebeu. Qual é a diferença? Tem que crer que já recebeu. E como é que eu sei que recebi? Porque você sabe, você sente, é meu, é minha. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E quando ela vai com essa atitude, com essa segurança, com essa certeza, ela vai como se estivesse com um cabo para ligar na tomada. Quando ela toca em Jesus, Jesus sentiu que dele saiu virtude. E ele disse: quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Foi liberado, no original isso é um exército vencedor e vencendo. De mim saiu um grande exército vencedor e vencendo. A mulher vai aparecer, já nós vamos ler sobre ela. E ela recebe a cura imediatamente. Ok, voltando para o texto, para nós terminarmos, está na hora. Então, nessa atmosfera de fé, nós acessamos o que a Bíblia chama de sozo. Souza, não é Souza não, Souza é seu sobrenome, Sozo, S-O-Z-O. O que é sozo? Sozo é o que Jesus fez com esse paralítico. O que é mais fácil? Dizia ele: teus pecados estão perdoados, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. O que é mais fácil? Porque a fé dos quatro estava aqui em cima, sobre a vida dele. E Jesus disse assim: olha, aqui para ele aqui, ele pode ser salvo, ele pode ser curado, tudo no nível dessa fé. Sozo é o que aconteceu com a mulher samaritana, Marcos capítulo 5. Marcos 5, 34. 5:34. Capítulo 5 e o verso 34. E ele lhe disse: filha, disse a mulher samaritana, disse a mulher do fluxo de sangue, perdão. Jesus diz a ela: filha, a tua fé. Mas ela foi curada. Por que Jesus falou salvou? Sabe por que a fé dela estava tão alta, pastora Jane, que aconteceu um sozo com ela. Ela alcançou tanto a cura física quanto a salvação. Quantos estão conseguindo entender essa noite? A sua fé e o seu coração, fruto, precisam estar completamente alinhados. Vou te dar um segredo: quando você for orar por alguém, tenha misericórdia. A palavra misericórdia vem de misericórdia, vem de sentir o coração do outro, vem de sentir o que o outro está sentindo.
se colocar no lugar do outro. Quando eu vou orar por alguém que está em crise de ansiedade, eu entro na paz do Senhor, a paz que o mundo não pode dar, porque não conhece. E debaixo daquela paz, eu ministro a vida da outra pessoa. Quando vou ministrar o doente, o enfermo, eu tento me alinhar com aquilo que ele está sentindo, com a dor dele, ter misericórdia dele. Eu decido amá-lo. Sabe o que Jesus fez quando foi conversar com o jovem rico? Ele o amou. E porque ele o amou, ele disse assim: você conhece os mandamentos? Porque aquele jovem tão perfeccionista, tão perfeito em tudo, eu tenho para mim que ele tinha um coração órfão, um espírito de rejeição com ele, porque ele queria tudo muito perfeito. Aí Jesus disse assim: você conhece os mandamentos? Jesus o amou e estava falando amorosamente com ele, não estava falando com desdém. Você conhece os mandamentos? Aí ele vai citando, ele diz: mestre, eu faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus fala uma palavra-chave, diz assim: te falta uma coisa, se queres ser perfeito. Aquilo foi na raiz do problema, mas ele se retirou triste, preferiu ficar com o seu perfeccionismo, sendo bom em tudo. Se você hoje está aqui, eu sinto de falar isso para você. Você coloca um padrão tão alto para você e para os outros, que isso tem machucado você. Isso é uma prisão. O perfeccionismo parece ser lindo, né? Mas ele vem de um coração órfão, ou ele vem de um abandono emocional, e a pessoa quer provar o seu valor a todo custo. Ele é bom em tudo, e muito exigente com tudo, e até consigo mesmo. Eu não queria ser a esposa do perfeccionista. Eu não queria ser o esposo de uma esposa perfeccionista, porque ela coloca um padrão altíssimo que ninguém consegue alcançar. Quantas pessoas nós já ministramos sofrendo do perfeccionismo e achando que isso é uma virtude? Ser excelente é uma coisa, ser perfeccionista é outra. Esse homem aqui estava paralítico, e ele saiu de lá curado e salvo, com seus pecados perdoados. Quantos hoje querem sair com a sua saúde completa daqui? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Isaías 53 diz que Jesus foi ferido. Ele foi ferido por nós, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Depois que Ele fala sobre Ele ser ferido pelas nossas enfermidades, é que Ele vai falar que Ele foi transpassado por nossas iniquidades. Antes de conquistar a grande salvação da sua alma, Jesus levou no seu corpo todas as feridas que hoje podem te dar saúde plena no teu corpo. Eu quero que você feche os seus olhos no teu lugar. Hoje eu queria fazer um apelo primeiro para você que não tem segurança da sua salvação. Eu quero te falar as mesmas coisas que Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos te receber e te abraçar.